Meus amados, vamos orar, meus queridos? Vamos falar com o Senhor então agora. Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo que nós não somos nada e nada podemos fazer se o Senhor não agir, não estiver em nós, não nos abençoar, não nos edificar. Reconhecemos que somos inteiramente dependentes do Senhor. Tu és o autor e o consumador da vida e nós dependemos do Senhor, meu Pai. Nós nos humilhamos, portanto, diante da Tua poderosa mão. Buscamos, Senhor, a Tua face. Não buscamos, ó Deus, meramente as Suas mãos, mas buscamos a Tua face, porque queremos ter um relacionamento contigo, de filhos, de amigos, Senhor. E nós também, ó Deus, nos voltamos para o Senhor, queremos nos arrepender, Pai, dos nossos pecados e dos pecados da nossa nação. Deus, nos perdoa, Senhor, como nação, porque ferimos o Senhor, ferimos o Teu coração, ó Deus, com a imoralidade, com corrupção, com egoísmo, Pai, com tantas atitudes, ó Deus, que deixam o Senhor entristecido, Pai. Nos perdoa, Senhor, nesse tempo. Nós pedimos perdão pela nossa nação, pelas atitudes erradas, pelos comportamentos, ó Deus, que confrontam o Senhor na sua santidade. E nós invocamos a Tua presença nesta hora, Senhor. Que seja um tempo de edificação, que seja um tempo, ó Deus, de reflexão da Tua palavra, que seja um tempo de nos voltarmos para o Senhor, Pai, e tão somente para o Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, aquele que é digno de ser adorado, o único digno de ser adorado, és Tu, Senhor. E nós, sim, nos prostramos diante do Senhor, porque Tu és o nosso Deus. E é no nome de Jesus, poderoso e precioso, é que nós oramos. Amém. E aí, queridos, quantas mudanças repentinas na nossa vida, não é verdade? Estamos aí tentando nos adaptar. Eu estava pensando esses dias como que as nossas vidas, de repente, mais que de repente, mudou, não é verdade? Estamos em casa, estamos nos adaptando a algumas alterações que precisamos fazer, como por exemplo a escola dos nossos filhos. Agora estudo online e nós não tivemos tempo de nos preparar para isso. É como se estivéssemos trocando a roda do pneu do carro em movimento, né? E adaptações repentinas são a nós impostas. Eu estava pensando sobre isso, né? Quantos dos nossos planos não têm sido frustrados nesses tempos? Eu estava lembrando da rede de mulheres, do evento que teríamos agora em abril, não vamos poder ter. Estava lembrando das crianças, estávamos em pleno ensaio para Páscoa, para uma apresentação linda, e de repente não teremos mais a nossa apresentação. Provavelmente nem culto nós teremos de Páscoa na igreja, né? Porque cultuar, a gente continua cultuando ao Senhor nos nossos lares, mas não da maneira como nós imaginávamos, em congregação, em celebração. Não podemos mais. Então, muitos dos nossos planos têm sido frustrados nesses momentos. E na sua vida também. De repente, você planejou tantas coisas que você estaria fazendo, né, como o protagonista da sua vida, tomando as rédeas da sua vida, e de repente, o controle foi retirado das nossas mãos. Nós não temos mais o controle. Nós não sabemos como agir, e a forma que nós devemos agir nesse momento é ficando em casa. A forma de poder nos ajudar é ficando em casa nesse momento. A forma de podermos demonstrar amor não é abraçando, não é beijando as pessoas que amamos, mas é mantendo distância nesse momento. Como os nossos conceitos estão sendo abalados nesses momentos de crise, não é verdade, queridos? Como nós temos sido as nossas estruturas abaladas, mexidas, e como Deus tem trabalhado conosco nesse momento de mudança, nesse momento de adaptação. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que o homem pode fazer planos,
mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E nesses momentos nós podemos experimentar isso de uma forma tão clara e tão evidente, não apenas no nosso âmbito particular, na nossa casa, mas também no âmbito da nossa nação, né? Tantos projetos tendo suas direções mudadas tão repentinamente para nos adequarmos à realidade que nós estamos vivendo agora. E nós vemos as nações também, né? Todas as nações da terra parando, refletindo, analisando, todos assustados, porque diante desse inimigo invisível, minúsculo, que a gente não consegue sequer enxergar, a vida das nações mudou neste momento. Esse vírus tem colocado as nações da terra de joelhos, porque a ciência foi pega de surpresa, a tecnologia não tem sido suficiente, e vemos também que não adianta ter recursos, ter dinheiro nesse momento. E nesse momento a gente reconhece que a gente realmente depende do Senhor. E como é real aquele texto que diz: sem mim nada sois e nada podeis fazer. Queridos, é momento de dependência do Senhor. É momento de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E o que nos conforta é saber, como diz lá no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2, depois que também repentinamente a vida de Jó tinha virado ponta cabeça, tantas tragédias, tantas perdas, tantas dificuldades, tantas lutas, e no final ele diz para o Senhor: bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, como isso conforta o nosso coração nesse momento em que nós perdemos o controle, que nós perdemos o protagonismo, estamos como espectadores. Nós precisamos entender que nenhum dos teus planos, não são dos meus planos, dos planos da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação, mas nenhum dos planos do Senhor para a nossa vida, nenhum deles será frustrado, mas eles se cumprirão para a glória do Senhor. E quando terminarmos essa guerra, quando passarmos por ela, nós não seremos mais os mesmos, porque nós estaremos experimentando o trabalhar de Deus na nossa vida. E nós não seremos os mesmos, nós sairemos fortalecidos, transformados, consolidados, mais e mais na palavra do Senhor. A nossa fé arraigada na palavra do Senhor, sabendo que Ele tem o controle, Ele não perde a rédea do universo, Ele tem o controle de toda a situação. Ele é o protagonista, Ele é o Senhor, Ele é o Criador do céu e da terra, Ele é infinito, Ele é maravilhoso, Ele é Deus forte, Ele é poderoso, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o nosso Deus, que coloca a terra na palma das suas mãos e domina sobre tudo. E é diante desse Deus, desse grandioso Deus, que nós nos prostramos, crendo, ainda que não compreendamos no momento, que a vontade dele é boa, perfeita e é agradável. E que nenhum dos planos dele para nós, para as nossas igrejas, para a nossa nação, nenhum dos planos dele serão frustrados, mas se cumprirão. Então essa palavra que eu quero deixar no coração dos irmãos, palavra de fortalecimento, de encorajamento, de que Ele está no controle. Amém, queridos? Deus abençoe vocês e a palavra agora está com o nosso querido pastor Valmir. Olá, meus irmãos. Enquanto a minha esposa estava falando, eu estava observando não apenas a palavra dela, mas também algumas pessoas que estão conosco, sintonizadas. O nosso desejo é que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e dê sossego, tranquilidade na alma
no coração de vocês nesses tempos. Eu quero chamar a atenção de vocês para um texto que hoje eu vou considerar não como propriamente uma pregação, mas um testemunho que eu particularmente tive na minha devocional, assim, que eu achei simplesmente extraordinário. Está lá em Lucas, no capítulo 21, e nos versículos 25 até o 28, que diz assim: E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Meus queridos, isso aqui, eu lendo, de repente eu percebi que os meus olhos choraram. Não foi nem o meu entendimento, a minha compreensão naquele momento, o exame do texto, não foi nada disso, mas o Valmir, os meus olhos, eles foram impactados por essa realidade eterna, tremenda, extraordinária. Eu quero pensar com os irmãos em algumas palavras aqui e depois quero fazer o meu coração. Observe, queridos, que quanto a sinais no sol, na lua, nas estrelas, não quero me referir, quero me referir ao que está acontecendo na terra. E diz, e na terra acontecerá angústia. Na terra acontecerá angústia. Isso aqui, queridos, diz respeito a sinais da volta de Jesus. Anunciam a volta de Jesus. Na terra haverá angústia, tormento anterior, aquela sensação de que algo para acontecer e não é algo normal, algo parece que ruim irá acontecer, ou algo que é muito grande irá acontecer. A angústia é isso, essa inquietação almática, esse sofrimento no peito. Você já teve uma experiência pessoal de dizer assim, puxa vida, hoje eu amanheci com angústia aqui no peito, aquela sensação de que parece que vai acontecer alguma coisa? Você já teve essa experiência? Porque é exatamente isso que o texto está dizendo aqui, como evidência da volta de Jesus. Agora, presta atenção num detalhe. Essa angústia almática, ela não é individual, ela não é familiar, ela não é empresarial, é uma angústia das nações. Não é nem uma angústia que o Brasil está passando, ou poderia passar, mas o texto está dizendo que é uma angústia das nações. Eu não sei qual é a sua idade, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você já viu um tempo, você já vivenciou um tempo em que as nações experimentassem, vivenciassem uma angústia como estão vivenciando hoje?
Então não é uma realidade da minha família, não é uma realidade da sua família, não é uma realidade da minha cidade, e não é uma cidade do Brasil, uma realidade do Brasil, é uma realidade das nações. E é exatamente isso que o texto está dizendo, angústia das nações. E aí continua dizendo assim, homens desmaiando aliás, antes diz, em perplexidade. Já pensou no peso dessa palavra? Naquele sentimento de pasmo, de incerteza, naquela realidade interior de que você não sabe o que poderá acontecer amanhã. Aquela sensação de que vai acontecer algo, é algo muito grande, mas você não sabe o que é. É um sentimento de incerteza muito grande, perplexidade. E é exatamente isso que está acontecendo nesse tempo, que se chama hoje nas nações. Como a minha esposa bem disse, parece que a ciência chegou ao seu limite. A tecnologia, esse avanço tecnológico desenfreado, esse tempo da pós-modernidade, quando tudo é caracterizado pela velocidade, parece que todo mundo está se sentindo impotente, perdido, e não se sabe do que poderá acontecer amanhã. Todo mundo em perplexidade. Voltando para o texto, aqui sim, ou desmaiarão de terror. Meus queridos, por que vocês acham que há uma preocupação muito grande por parte de psicólogos e sociólogos quanto a essa prisão, a esse recolhimento, a esse isolamento social? Por que tanta gente aparece dando dicas de como lidar com essa reclusão? Para os adultos, para os homens, para as mulheres, para as pessoas de idade. Por que isso? É porque se houver um descuido, a probabilidade de pessoas desmaiarem de terror é muito grande. E a gente tem testemunhos disso. Essa semana mesmo, conversando com um pastor da nossa igreja, ele disse que um amigo dele compartilhou com ele que a esposa estava realmente doente. E com todos os sintomas do vírus. E então ele a levou ao médico, e o médico fez todos os exames. Depois disse o seguinte: olha, diz para ela desligar a televisão, inventar o que fazer, e sugeriu algumas coisas. E assim ele fez. E dentro da mesma semana ela estava em plena atividade, numa vida absolutamente normal. Então, é próprio de um tempo como esse, alguns descuidados, alguns distraídos, e que não buscam a Deus, e que não se envolvem com Deus e não descansam em Deus, é possível de terror. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas
que sobrevirão ao mundo. Desmaiarão de terror na expectativa de que algo muito grande, de algo extraordinário poderá acontecer no mundo, envolvendo todo mundo. Então essa expectação, ela pode levar muitos a desmaiarem de terror. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu disse que ia contar uma experiência. Mas quando eu estava lendo o texto assim, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Eu estava lendo isso com uma alegria tão grande, uma alegria que não dá para descrever para vocês, porque foi uma experiência minha. Eu estava vendo dentro de uma perspectiva extraordinariamente, indizivelmente maravilhosa. Por que isso? Aí você fala de angústia, angústia das nações do mundo, fala de perplexidade, fala de desmaiamento de terror, fala de expectação de coisas grandes podendo acontecer a qualquer momento. E aí você sente uma alegria muito grande no seu coração. Por quê? Por causa do restante do texto que diz: e então, ou seja, depois dessas coisas, essas coisas acontecem e elas já estão. Jesus disse que elas iriam acontecer e elas já estão acontecendo. Elas estão acontecendo agora, exatamente agora, no Brasil e no mundo. Ela está acontecendo nas nações. E então verão, de acordo com o contexto dos evangelhos, todo olho verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Meus queridos, só de imaginar, nós estamos indubitavelmente vivenciando sinais claros da volta de Jesus. Eu sei que não será amanhã, nem depois, mesmo porque Deus é tão extraordinariamente amoroso, maravilhoso. Jesus é tão extraordinariamente maravilhoso, benevolente para conosco, longânimo para conosco, que Ele apresenta sinais primeiro e nos dá um tempo para o nosso conserto, o nosso tratamento. Depois que Ele aparecer nas nuvens com poder e grande glória, não vai ter mais jeito. No outro texto diz que nessa vinda, nessa volta de Jesus, muitos desmaiarão, que significa muitos baterão no peito. E o que é bater no peito? É sinônimo de um desespero por ver Jesus vindo com poder e grande glória e a beleza indizível
e eles terem a certeza de que não poderão subir com Jesus, não poderão desfrutar dessa beleza extraordinária, indizível, indescritível. Eles quererão se converter de última hora, só que não poderão mais. Por isso é que Jesus deixa sinais evidentes, claros, inquestionáveis, de que Ele está à porta. E então, depois as nações em angústia, depois de você ver as nações em perplexidade, depois de você ver os homens desmaiando de terror, por causa da expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, então todos verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Se você crê, Jesus está às portas. E se você não está às portas do mesmo jeito, esses argumentozinhos idiotizados que às vezes nós temos, não vão alterar em nada o que está nesse livro. Céus e terra poderão passar, mas essa palavra não se passa, não passará, ela vai se cumprir na íntegra. Jesus está voltando. A pergunta que se faz é a seguinte: como é que nós estamos? Hoje, o Brasil está de joelhos diante do Senhor, crendo nele piamente, convertido a ele devidamente ou não, está quedado perante ele. Porque todo joelho se dobrará e toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é Senhor, ou seja, Ele quem manda, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Brasil está em jejum, que significa humilhação diante de Deus, para pedir a Deus uma misericórdia, fazer uma intervenção e trazer um alívio para o Brasil. O Brasil está assim. Eu sei que o Brasil está orando pelo Brasil, mas também está orando pelas nações. E eu creio piamente que Deus vai nos dar mais esse alívio. Sabe por quê? Porque Ele vai nos dar mais um tempo. Ele vai te dar mais um tempo, meu querido, para você se consertar diante de Deus. Deus está te dando mais um tempo para se arrepender, para se entregar a Ele, para se converter a Ele. Mais um tempo. Aí quando passar tudo isso, tiver tudo as mil maravilhas, tudo voltar à normalidade, os shoppings cheios, as ruas cheias, as fábricas cheias, as escolas cheias, aí o Senhor vai ver se a humanidade se esqueceu, se a humanidade se distraiu novamente. E aí eu não sei, é o Senhor quem sabe, se vai ter mais uma chance. Isso eu não sei, é Ele que sabe. Eu sou muito pequeno para dizer se terá mais uma outra chance. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer uma intervenção dentro de pouco tempo, vai nos dar vida normal, mas o que se espera é que a humanidade não se distraia e a humanidade se renda ao Senhor, que não se esqueça do que passou. E aí, para encerrar, meus queridos, esse é o encerramento mesmo. Aqui encerra, mas encerra mesmo. Não encerra essa meditação apenas. Encerra tudo. Deixa eu ler para vocês. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer,
olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A redenção está próxima. Essa redenção aqui é a redenção final. É o resgate final. É a salvação final. Alguém pode ter dito assim: um dia eu entreguei a minha vida para Jesus e de lá para cá eu estou vivendo uma vida com Jesus, abandonei os meus pecados, eu fui salvo naquele dia. Você pode dizer assim: eu tenho vivido a minha vida na presença do Senhor, tenho buscado a santificação, tenho procurado me abster do mal, do pecado, da carnalidade que me corrói. Mas deixa eu dizer uma coisa: o entendimento que se tem à luz da redenção é a seguinte: eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Quando fala que a redenção da nossa alma está próxima, que a nossa redenção está próxima, diz respeito à redenção final. Quando teremos a nossa salvação eterna, completa, definitiva, com a volta gloriosa de Jesus. E aí nós estaremos sempre com Ele, definitivamente com Ele. Aleluia. Meus queridos, essa expressão de alegria é a expressão que eu tive na minha particularidade com Deus. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Só para encerrar, deixa eu dizer uma coisa para você de testemunho pessoal também. Quando eu saí de Macapá, vim para Brasília, chegando em Brasília, eu detectei um câncer de pele nas minhas costas, um câncer perigoso chamado melanoma, e já estava no nível 2. A partir do nível 3, já a coisa fica muito mais complicada, já gera metástase e tudo. Eu tinha uma ovelha lá no norte chamada Sila Eucilene, que ela morreu com uma enfermidade dessa, melanoma. E eu fiz aquele silogismo, logo que eu descobri aquela doença, eu fiz aquele silogismo. A minha ovelha teve essa doença e morreu. Eu tenho essa doença, logo eu vou morrer. E eu saí na rua dirigindo, assim, em torno de 6h30, 7 horas da noite, na hora do rush aqui em Brasília. E eu vi um movimento muito grande, os faróis, os carros, e bateu no meu coração naquele momento. De uma alegria enorme. E eu disse para mim mesmo: oh, que coisa maravilhosa, eu vou deixar tudo isso aqui. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você, que esses acontecimentos, essa realidade que nós estamos vivenciando hoje, que elas não sirvam, que elas não achem lugar para abater a nossa alma, mas muito pelo contrário, para nos alegrar. Disse: se crermos, Jesus está voltando. Se não crermos, Jesus está voltando do mesmo jeito. O único detalhe é que não vai ser exatamente agora, porque Ele vai lhe dar mais uma chance. Dar mais uma chance para o nosso país, Ele vai dar mais uma chance à humanidade, uma ou mais, não sei. Que Deus possa te abençoar tremendamente. Queridos, só complementando como o Valmir falou, Jesus sobre os sinais que seriam para nós como um aviso, um alerta para nos prepararmos.
E nós estamos vivendo isso hoje. E eu queria te dizer uma coisa, você pode perguntar, mas quando é que ele vai voltar? Em primeiro lugar, que a Bíblia não nos diz. Que a Bíblia fala que ele virá como ladrão. O ladrão, quando ele vai assaltar uma residência, ele não avisa, ele não marca a hora, ele não manda comunicado. Ele simplesmente aparece, do nada, para pegar todo mundo mesmo, né, sem preparo. Nós precisamos, queridos, desenvolver nas nossas vidas uma vida preparada para a volta de Jesus. Uma vez perguntaram para John Wesley, se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você faria hoje? E ele disse, eu continuaria fazendo as mesmas coisas que eu tenho feito. Queridos, que nós tenhamos essa resposta, que nós possamos ter uma vida com estilo de preparo para a volta de Jesus. E em segundo lugar, mas há muito tempo já fala que o reino dos céus está perto. Lá em 2 Pedro diz o seguinte, o ano para Deus é como 1000 dias. E 1000 dias pode ser como um ano para o Senhor. 1000 anos como um dia como 1000 anos. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo cronos, o tempo do nosso relógio. Deus, como o ser supremo, onisciente, onipresente, onipotente, ele tem diante dele presente, passado e futuro. Tudo aberto, tudo diante dele. Ele é Deus. Então, queridos, não vamos brincar. Vamos nos atentar aos sinais e vamos nos preparar. Vamos ter um estilo de vida de alguém que anda, caminha, que tudo faz preparado, para que quando Jesus vier, ele nos encontre preparados. Amém? Aleluia! Eu quero, antes de encerrar aqui, só dar um recadinho para todo o Ministério Kalel, as 12 igrejas, onde elas estiverem agora. Nós vamos fazer esse encerramento da live agora. E imediatamente, sem fazer nada, mas nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos clamar. Se você que não é do Ministério Kalel, independentemente de onde você estiver, você pode orar conosco. Mas para o Ministério Kalel é uma convocação para agora. O Senhor te abençoe, meu querido. Alegria no Senhor. Alegria no Senhor. E para essa semana, para o próximo domingo, nós teremos novidades que vamos anunciar para vocês depois. E lembrando também que amanhã, segunda-feira, 8h30 da noite, teremos a live do RM12, que é da juventude da nossa igreja. Não percam, tem sido momentos de reflexões abençoadíssimas. E na quarta-feira também teremos a nossa live, o nosso culto, às 20 horas. Não percam também. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações de uma presença especial do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida, sobre essa igreja presente nesse culto e sobre a igreja do Senhor Jesus na terra, hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém.